Fala galera! A Gazeta Esportiva chegou com informação, com opinião e claro, com muito futebol. E a dupla que está aqui comigo hoje é essa, a dupla especial, Celso Cardoso! Olá. Boa noite, Celcinho. Boa noite. Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite. Estamos de volta aqui. Já tempo que eu não sentava na bancada. E é isso, hoje a gente tem que economizar tempo porque tem tanta coisa para falar, não dá para dançar, não dá para brincar, então a gente tem também, sabe quem? Mestre Alberto Helena Júnior! Nós ouvimos tanta coisa na redação hoje, se o mestre estivesse presente, ele ficaria estupefato. Ó, mestre! Um beijo, mestre! Eu conto, se deixar eu conto. Não vou falar quem proferiu, mas eu vou depois colocar na vocês têm que falar o que é que tá acontecendo. Um beijo, mestre, tá muito bonito. Olha, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Se pênalti fosse mesmo loteria, o futebol paulista estaria milionário, não é mesmo? O São Paulo eliminou, viu, Celso Cardoso? Sim. Eliminou o Ceará nos pênaltis da Copa Sul-Americana. Tudo bem, você falou que não ia ser fácil, mas aí deu São Paulo. Mas ganhou nos pênaltis. Mas deu São Paulo, Celso Cardoso. Tá certo. Já o Palmeiras teve Danilo e Scarpa expulsos, mas mesmo assim foi muito eficiente, né, nas cobranças e tirou o Atlético Mineiro da Libertadores. Pois é. E o Santos anunciou hoje a volta de um pequeno gigante. É isso mesmo. Soteldo, o da dancinha, tá de volta. E claro que nós vamos falar também do Corinthians. Pois é, a gente volta depois dessas dicas. Primeiramente, eu quero mandar um beijo muito grande para o Luciano Nunes de Oliveira, da nossa TI, Luciano Santista, que consertou o meu WhatsApp, que agora faz barulho, gente. Então, podem me mandar mensagem que eu vou ver a mensagem chegando. Luciano, você é demais, cara. É hacker, sabe aqueles caras? Pegou em um segundo. Eu assisti vídeo no YouTube, tutorial, não consegui. Celso, parece você. Enfim, Celso também não conseguiu arrumar meu celular. Outro beijo grande para o Mauro, não é? O Mauro que nosso Media Manager. Videoman, Mauro, dá um abraço, felicidades. Quantos anos ele tá fazendo, Mauro? Beijo pra você, muita saúde e felicidade. Já que a sessão abraço, eu quero mandar um abraço pro senhor José Rocha, entendeu? Que nos acompanha sempre. Da onde ele é, o seu Zé Rocha? Lá de Americana, Santa Bárbara, aquela região, sempre acompanhando a gente. Então, olha, forte abraço pro senhor, viu? Boa, seu Zé, um beijo pro senhor. Ó, nem deu tempo, né, de vocês sentirem saudades da gente, deu? Então vamos direto pra nossa enquete do dia. Qual que é a enquete? Qual brasileiro já classificado chega mais forte à semifinal da Libertadores? É o Palmeiras ou é o Flamengo, hein, Celso Cardoso? Você que está em casa, vota no site gazetesportiva.com. Difícil, hein? Mas acho que é o Palmeiras. Palmeiras, ele vive um momento assim, jamais visto desde aquele ataque do 100 gols de 96, comandado pelo Luxemburgo. Que fase! Como tá bom ser palmeirense, né? Quem é palmeirense? E eu vou além. É o time mais competitivo do Palmeiras. Sabe, não tem as estrelas de 96, mas tem jogadores disciplinados, jogadores que se dedicam. Perde dois jogadores e ainda consegue. Mentalmente bem, taticamente bem, sabe? Que sabem de cor o que precisam fazer, não se abalam com nada. Olha, Palmeiras inabalável, mim, né? É o time mais forte do país, não só do país, da América do Sul. Pintou campeão. Celso, o Furacão ainda pode passar também, não é? Pode, mas nem Furacão desestabiliza o Palmeiras. Nem Furacão. E o Thiago Salazar? Eu tô com o Celso, acho que é o Palmeiras também, porque o Flamengo do outro lado pode pegar o Vélez, né? Deve pegar o Vélez, né? O Vélez passou. Vai pegar o Vélez. Vai pegar o Vélez. E eu acho que é um confronto complicado para o Flamengo. O Flamengo favorito, acho que vai Flamengo favorito, mas acho que vai ser um confronto duro. E eu vejo o Palmeiras à frente, bem à frente dos seus concorrentes do lado de cá. Pode pegar o Atlético, pode pegar o Estudiantes, vamos ver, vamos aguardar. Eu também vou no Palmeiras nessa. Muito bem, agora nosso primeiro contato do dia com o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, amado mestre. Diga para mim aqui, para os nossos telespectadores, quem chega mais forte na Libertadores? Olha, como se trata de mata-mata, prevalece a capacidade do time que tiver mais consistência, sobretudo defensiva. E esse é o Palmeiras. O Flamengo ainda está em formação ou recuperação, né, daqueles grandes momentos de 2 anos, 3 anos atrás. O Flamengo é mais time. Quer dizer, tem jogadores melhores que o Palmeiras. Tem mais craques do que o Palmeiras, vamos dizer assim.
Mas o Palmeiras já está um passo adiante, né, na preparação, ou 2 passos, na verdade. E eu acho que ele chega com mais possibilidade. Muito bem, mestre. Olha, seguinte, vocês já sabem, chega aqui comigo, que chegou a hora do nosso presente da semana. Fecha aqui, Manolo. Para essa bola oficial ser sua, sabe o que você tem que fazer? Você tem que entrar no nosso Instagram. Agora não, agora vamos... Aí, essa foto, olha que foto bonita. Eu saí bem nessa foto, tirei mês passado. @Gazeta Esportiva é o nosso Instagram. Comenta lá seu nome e a sua cidade nesse post que está aparecendo na tela. Você pode ganhar essa bola oficial, tá? Essa bola é um presente da loja @Gol de Placa lá de Santo André. Valeu, Leandro. E ó, o São Paulo é mais um clube paulista que avançou nos pênaltis ontem. Haja coração, né? Vamos ver como foi? O São Paulo enfrentou o Ceará no Castelão e a tarefa de avançar na Sul-Americana estava longe de ser fácil, tão longe quanto a primeira finalização do time da casa. Logo de início, Mendonça já colocou Felipe Alves para trabalhar, após bela jogada individual. E o tricolor paulista quase teve a chance de ampliar o placar agregado com Galopo, que errou a mira. Mas o destino de sair do 0-0 caiu nas mãos do time da casa. Após cruzamento no final do primeiro tempo, Mendonça se esticou todo para fazer 1-0 de cabeça. Ceará 1, São Paulo 0. E o segundo tempo começou acelerado. Após bela troca de passes, Igor Vinícius empatou o jogo e colocou o São Paulo à frente no agregado. Mas quem é guerreiro não se rende. 10 minutos depois, Guilherme acertaria essa bomba no cantinho para deixar tudo igual. A decisão se estendeu aos temidos pênaltis e Felipe Alves defendeu a primeira. Também teve bola na trave do tricolor paulista. Porém, não era o dia de sorte divina, que isolou. Assim como não era também do Fernando Sobral. Apesar de perder 2 pênaltis, Patrick decretou o carimbo do tricolor para a próxima fase. São Paulo nos pênaltis 4, Ceará eliminado 3. Muito bem, e aí essa eliminação nos pênaltis aí do Ceará, Celso? Pênalti, assim... Não ia falar que é loteria, né? Não é loteria, mas ele não é muito bem um termômetro das forças. O pênalti, sei lá... depende muito da cabeça, do momento do treinamento. Pênalti é pênalti. Eu tenho uma certa resistência à definição de título por pênalti, sabe? Eu preferia um outro jogo do que o pênalti. Sei lá, uma prorrogação, enfim. Mas você tem que ter um vencedor, então que seja nos pênaltis. Eu gosto de pênalti. É melhor do que no para o ímpar, mas, sabe... Enfim, para mim não é um termômetro da realidade. De qualquer maneira, o São Paulo fez um bom jogo contra o Ceará, apesar da derrota por 2-1, teve lá um momento de falha. Eu não gostei. Não, tudo bem, mas o São Paulo ainda criou, né? Quando o São Paulo tenta criar oportunidades e faz, sei lá. Eu senti, eu não sei, o São Paulo de vez em quando, ele já não é de hoje, né? Já tivemos algumas críticas do Rogério Ceni sobre isso. Em alguns momentos o São Paulo abdica de atacar. O São Paulo, em alguns períodos dos jogos, tinha até uma época que a gente falava muito sobre o primeiro tempo e segundo tempo, o São Paulo só joga um dos tempos, né? E ontem eu senti isso, o primeiro tempo do São Paulo para mim foi muito ruim, um momento que o São Paulo praticamente abdicou de atacar, não conseguia atacar, ficou pouco tempo com a bola. Eu senti o Ceará com mais ímpeto, com mais vontade, mais afim do jogo. O Ceará faz um gol e continua em cima, sofre o empate, mesmo assim, logo em seguida faz o segundo gol. Enfim, me parecia a todo momento que o Ceará estava mais próximo de conseguir essa classificação no tempo normal. Foi por os pênaltis, e aí nos pênaltis é o que o Celso falou, tudo pode acontecer. Vaga importantíssima, eu acho fundamental, importantíssimo. É um dos favoritos para a conquista do título. É um dos favoritos, e assim, é grande a chance. Sim. Eu vejo o São Paulo com grande chance. É favorito contra o Atlético Goianiense. Sim. Não sabemos o que vem do outro lado, se é Internacional, se é Independente del Valle. São 2 times difíceis, diga-se de passagem. Mas aí é mata-mata, o São Paulo jogo pode se impor. É um jogo único, né? Chance enorme do São Paulo de título. Mestre, sua análise do jogo do São Paulo, mestre? O São Paulo é isso aí. Às vezes joga bem, às vezes joga mal, né? E no fim das contas, se você pensar bem, você vai ver que o São Paulo só
sobrevive, né, nesse campeonato aí, assim como o próprio Ceará, que chegou até aí, é que esses times, se o futebol sul-americano fosse um pouquinho melhor, nenhum desses estaria disputando a semifinal da Libertadores ou da Sul-Americana, como é o caso do São Paulo. É muito fraco, times muito fracos, um jogo muito chato, não acontece nada, sabe? Não tem. O São Paulo está todo desconjuntado. Melhorou quando entrou o Nestor, que é o principal jogador desse time. É pelo menos o único que pensa um pouco, que tem um mínimo de habilidade para dar uma jogada. É uma tristeza, viu? Você quer saber? Tá vendo? Eu tô com o mestre, eu também não gostei do jogo, não. Todo desconjuntado, adorei, mestre. E o Osmar Garrafa tá no CCT da Barra Funda com mais informações do São Paulo. Boa noite, Garrafa. O que o Rogério Ceni falou do jogo de ontem? Ele gostou? Olha, Michele, é claro que foi um jogo difícil, como falaram aí o Celso e o Salazar, não foi tarefa das mais fáceis, não. O São Paulino ontem precisou ter uma tranquilidade muito grande para até a chegada das penalidades, porque o que parecia definido, depois não estava mais definido, depois vai para as penalidades, aí a situação se complica, o São Paulo reverte, enfim. Foi um jogo pra cardíaco, mas o São Paulo avança e chega à fase semifinal. E o Rogério Ceni, depois da partida, ele está numa sinuca de bico, é claro, porque ele tem falado constantemente de que ele não tem um elenco para brigar nas três frentes, o São Paulo continua ainda nessas três frentes, não é? E está numa fase semifinal de uma competição internacional. E o Rogério Ceni, em entrevista coletiva, falou do bom feito que os jogadores do São Paulo estão realizando nesse momento, e principalmente nesse momento para ele é um momento muito especial, pois independentemente do São Paulo estar ou não jogando bem, está passando por um processo difícil, formação de elenco, aspecto financeiro, o São Paulo está em uma semifinal e com possibilidade de novamente ganhar um título internacional. Há quanto tempo o São Paulo não chegava a uma frente como essa? Vamos ouvir o Rogério falando da importância desse momento. Para mim é um sonho, assim como um dia eu sonhei ajudar a transformar o Fortaleza numa equipe campeã. Eu também, depois de 10 anos, sonho em ver o São Paulo conquistar um título internacional novamente. Eu gostaria de fazer parte disso, né? Então, assim, eu me dedico muito, tenho uma equipe de trabalho, todos que trabalham comigo, né? Não vou citar nem o nome de todos, mas desde análise de desempenho, análise de mercado, Charles, Nelson, Danilo, Leandro, todos, enfim, que trabalham mais diretamente comigo, acho que são fundamentais para a gente estar vivo em todas as competições. Se você analisar a realidade do clube hoje, do que era anos atrás para hoje, a situação que ele se encontra, eu acho que tem que ser valorizado muito os atletas que hoje tem, porque eles têm ajudado bastante a instituição de todas as maneiras possíveis. Eu acho que eles estão dando, nem sempre jogamos um futebol excepcional, mas eles deixam tudo a cada jogo. Nós estamos competindo sempre no limite a cada jogo. E isso eu tenho certeza que nunca vai faltar o reconhecimento do torcedor com relação a isso. Bom, é isso, é um São Paulo no limite, é um São Paulo em três frentes, tem Atlético Goianiense na fase semifinal, tem Copa do Brasil contra o América, valendo vaga também a outra semifinal, e o São Paulo tem já no final de semana Campeonato Brasileiro, uma pedreira, porque pega um Bragantino que vem descansado. O Bragantino, por incrível que pareça, sobrou só o Campeonato Brasileiro para ele, então ele está tendo um jogo por semana. O Rogério sabe do tipo de adversário que vai enfrentar, a qualidade que tem o Bragantino, e vai enfrentar um adversário descansado. Uma boa notícia, que para a Copa Sul-Americana, os jogadores que estão sendo contratados, né, no caso do Bustos e também do Ferrarese, ambos devem reforçar o elenco, eles terão condição de ficar à disposição do grupo. É bem verdade que o Ferrarese ainda não foi apresentado de forma oficial, ainda falta algum detalhe para anunciar a contratação desse jogador que já está aqui no Brasil, mas são dois jogadores que o Rogério ganha como reforços para a fase aguda da Copa Sul-Americana. No final de semana, mudaram a chavinha e pensaram nesse Bragantino. Jogo à tarde no Dia dos Pais, no estádio do Morumbi, Michele. Beleza, Osmar Garrafa, muito bom. E aí, Celso? Assim, título para mim, ele é o que importa, sabe? Não importa a competição, você tem mais importância, menos importância. O São Paulo hoje ele não tem elenco, ele não tem time para disputar os principais torneios, para ser um campeão de Libertadores, para ser um campeão
brasileiro. Mas também não precisava estar 5 pontos da zona de rebaixamento. Não, sim, mas se você observar o elenco que São Paulo tem, qual que era o também objetivo? Acho que não era para estar lá. Não, mas quem olhava esse São Paulo ano passado não achava que ia estar aqui esse ano, eu né? acho que o Vamos Rogério combinar. Ceni deu uma perspectiva muito melhor. Ele está conseguindo levar o São Paulo além do que a gente imaginava. Mas para a gente ser justo, o que estava no planejamento, palavras do próprio Rogério? Que? Terminar entre os 5, 6 melhores do Campeonato Brasileiro. Isso sim. Vaga na Libertadores. Isso aí. Sabe? Tentar ir o mais longe possível na Copa do Brasil. Internamente lá o plano a quarta de final, por causa da premiação, e Sul-Americana ganhar. Sul-Americana é mais palpável, né? Se você ganha a Sul-Americana, além de um título, você já tem a vaga na Libertadores América. Pronto, né? E o Campeonato Brasileiro você tenta fazer de uma maneira digna, mesmo que você não termine lá com o objetivo de estar entre os 5, 6 melhores. Não termina lá embaixo, né? Sim, que é feio. O que está destoando é o Campeonato Brasileiro. Mas sim, mas o não dá trabalho pra do Rogério você Ceni é bom, ter ele está tudo. levando a uma perspectiva acima, né? Está colocando o São Paulo acima da perspectiva que a gente tinha. É o que dá para ganhar. Na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o time está vivo, está bem, passou pelo Palmeiras, já está na semifinal da Sul-Americana, ótimo, excelente. É no Brasileirão que está destoando. Só que nós já estamos no segundo turno do Brasileirão, o São Paulo está a 5 pontos. Eu não estou aqui dizendo que o São Paulo vai ser rebaixado. Eu só estou dizendo que, assim como o próprio Rogério disse, essa não era a realidade que a gente imaginava. Bom, mas também se for rebaixado, não adianta ganhar título título também nenhum. Não se falava em brigar para não cair. Mas também não dá para você só olhar o copo meio vazio. Tem que olhar um São Paulo hoje, praticamente semifinalista de Copa do Brasil. Não, citei aqui Você tem que olhar um São Paulo semifinalista na Copa Sul-Americana. Mas acho que o Brasileirão, para mim, é o carro-chefe. Não. É o carro-chefe. Assim, é ali que tem que ir. Você tem que saber o que você... Não dá para ganhar tudo. Não, concordo que não dá para ganhar tudo. Toda escolha implica renúncia. É isso mesmo. Então eu acho que o São Paulo está fazendo um trabalho sensato. Mas não vai renunciar para cair para a segunda divisão. Eu também acho que Mas não renunciou. Correndo risco demais. Não acho. Tem muito campeonato. É hora de falarmos do jogaço no Allianz Parque. E vamos relembrar o palpitômetro de ontem. Será que alguém acertou? Vamos lá. Olha lá. Michele Gianella, 3-1 para o Palmeiras. Eu errei, mas se você considerar que o Palmeiras passou, eu acertei. Nada. O Chico Lang e o Celso Cardoso colocaram empates. O Chico Lang disse que passava o Atlético Mineiro, né? E o Celso Cardoso não veio trabalhar justamente para não ter que palpitar. Qual que era o seu palpite? Palmeiras. Vai, eu não vou falar. Não era, nada disso, você não falou. O Osmar Garrafa disse que daria 2-1 para o Palmeiras. E o Silvestre também disse 2-1 para o Palmeiras. Você não estava aqui, você não... Eu não gosto de palpite justamente por causa desse exemplo que aconteceu ontem. Aí você pensa, chega lá, o cara é expulso com 29 minutos. Não, mas o mais legal do futebol é o palpite. Mas é legal ver vocêzinha pura assim. Mas eu e o Chico estivemos mais perto. Não, mas olha lá, olha o placar. 3. É verdade. 3 apostaram no Palmeiras, 2 em empate, ou seja, ninguém errou, porque ninguém apostou no Atlético. Não, o Chico apostou. Isso é 90 minutos. Esse placar de 90 minutos não tem essa conversa, não. Placar de 90 errou, minutos. Ninguém chegou e falou, vai dar Atlético. Ou seja, ninguém apostou no eliminado. Não, o Chico, tipo assim, ele falou que ia dar Atlético depois, mas primeiro ele falou que ia dar empate, então praticamente acertou, né? Então, vamos ver como que foi o jogo de ontem do Verdão contra o Atlético? Põe na tela, queridão. A torcida do Palmeiras deu show! Os 40 mil que lotaram o Allianz Parque não foram o 12º jogador, não. Foram o 10º, o 11º. Com bola rolando, tinha tudo para dar errado. 2 expulsos, um em cada tempo. Danilo, Scarpa. Foi a vitória da torcida, mais o empenho e o desempenho dos nossos jogadores. Cabeça fria, coração quente para quem joga. Já para quem torce, pode ir além. Na próxima, expulsa 3! O atual goleiro do Verdão, Everton, teve sangue frio. No finzinho, agradeceu também a trave. E a má pontaria do Hulk, que nem foi tão incrível assim. Nos 90 minutos, 0-0. 11 contra 11 era um jogo mais aberto, um jogo em que a gente tinha um espaço no campo maior para jogar, tínhamos até mais controle do jogo no 11 contra 11. À medida que o Danilo foi expulso, o que acontece?
O Palmeiras fez as 2 linhas de 4, defendeu da metade do meio campo para trás e pôs o Dudu de meia. Abrindo de um lado o Rony, do outro o Scarpa, com Veiga e o Zé Rafael de volantes. Então afunilou. O Palmeiras vinha de 5 fracassos seguidos em disputas por pênaltis. Mas em Everton baixou a intuição. Eu estava tomando um banho segunda-feira em casa ali e comecei a pensar no jogo. E veio algo no meu coração muito forte, uma palavra, que dizia que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher e há tempo de ganhar nos pênaltis que nem houve aqui. As batidas da série inicial foram impecáveis. Nas alternadas, o Everton leu a mente do garoto Rubens. Eu recebi uma informação ali dentro do campo muito importante para mim do preparador de goleiro. Falou que talvez o Rubens, né, seja um dos poucos que batia naquele canto. Não é de se estranhar que o Abel não precisou ver para crer. Perguntaram porquê que eu não vi. Perguntaram, professor, você não viu os penaltis? Não, ele foi para baixo. Estava a ouvir a minha música e estava a dizer, Deus, hoje, qual sei que seja o resultado, eu vou agradecer e vou seguir o meu caminho. Vou agradecer o resultado que for e vou seguir o meu caminho. Até porque eu lhes disse a eles, antes do jogo, disse, meus amigos, não vos queria meter esta pressão, mas temos que ganhar hoje. Lá dos vestiários, Abel, Danilo, Scarpa, vibraram com Murilo, vilão/herói do Mineirão. Se apresentar em casa e colocar o Palmeiras em mais uma semifinal de Libertadores. O Palestra vive um momento mágico de pura felicidade. E o palmeirense tá feliz, tá contente, né, gente? Parabéns, palmeirense. Aliás, olha, eu fico até preocupada com meu tio é palmeirense, meu padrinho, né, irmão da minha mãe. E toda vez que tem essas disputas de pênalti, eu não quero que ele assista, porque, né, pode passar mal do coração, porque dá muito nervosismo. Eu fiquei muito feliz com a vitória do Palmeiras. A Moca foi fogos, coitado do meu cachorro. Fala, Celso Cardoso. Me chamou muito a atenção a maneira como o Palmeiras conquistou a vaga. A começar em Belo Horizonte, quando perdeu por 2-0. A catástrofe estava desenhada. Que time! E ele foi lá buscar, no campo adversário, os 2-2. E aí depois, também, se você colocar, não tomou 2-0, mas teve 2 jogadores expulsos. O Danilo, de uma maneira absurda, até agora não entendi. Indiscutíveis. Foi merecida a expulsão? As duas indiscutíveis. E o Palmeiras ainda encontrou uma capacidade tática, uma disciplina tática de diminuir os espaços, sabe? Contra um Atlético que ele é muito competente do ponto de vista de qualidade técnica. É porque no primeiro eu acho que esse Atlético deveria ser competente. Sim, mas eu estou dizendo teoricamente. Mas não é. Teoricamente. Não encontrou os espaços e, enfim. Então foi heróico o Palmeiras. Porque com o 10 ficou desde os 30 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras ele não tem o brilho dos times do Luxemburgo, talvez das academias, mas ele tem uma competitividade, que você não tem como questionar. Eu acho que passa muito pela confiança. O Palmeiras é um time muito confiante. O Veiga, se eu não me engano, na saída de campo, falou muito sobre isso. O time pode ter jogador expulso, pode estar perdendo, o time não se abala, porque o time confia no próprio taco, sabe aquela coisa de, não, a gente tem condição de jogar assim. Com 1 a menos, tá perdendo, a gente tem condição de buscar. Bonito. O time tem uma confiança, uma autoconfiança muito grande por tudo que conquistou, por tudo que vem fazendo até aqui. Eu acho que são 2 pontos aí, duas leituras, né? Uma vergonha para mim, a atuação do Atlético foi vergonhosa, um time que mal conseguiu agredir o Palmeiras com 2 jogadores a mais. Uma vergonha. O Abel ainda deu uma aula lá, né, na coletiva. Agora, do lado do Palmeiras, soube aproveitar a confiança, a disciplina tática dada pelo Abel, além da atmosfera toda da torcida. Mas ganhou a vaga aqui, como o Abel diz, na cabeça. Por quê? Tomou 2-0 lá e não se abalou.
teve 2 expulsos e não se abalou. Ganhou porque entrou na mente do Atlético O que você acha que ele não precisava ter feito na coletiva? Não, que ele mostrou assim, o Cuca vai ver depois. A gente não vai tinha mostrar? Não um sei. caminho, um espaço. A gente vai mostrar? Não sei se a gente não vai mostrar isso hoje. Não sei, acho que a gente não vai mostrar isso hoje não, né? Ô mestre, o que o senhor achou do jogo de ontem do Palmeiras? Fala pra gente. Olha, o pior que podia acontecer para o Palmeiras, aconteceu. Né? Nas 2 vezes, mas sobretudo ontem. Perder 2 jogadores, meu Deus do céu. Isso é, numa decisão, isso é um fato raríssimo. Né? Primeiro, de acontecer. Segundo, de resistir a isso, a esse problema. Mas no caso do Palmeiras, caiu a sopa no mel. Porque o Palmeiras é especialista em se defender. O Palmeiras ele tem força anímica e organização tática e técnica para fazer esse trabalho. Então, o que podia ser o pior foi o melhor para o Palmeiras, porque, como bem disse o Cuca, enfrentar uma retranca como essa do Palmeiras é duro, nego. Ele fala assim, não soube aproveitar os... Tudo bem, não soube mesmo, mas acontece que não soube por conta da grande capacidade do Palmeiras de se defender coletivamente. Entende? Então, isso aí é que vale a pena a gente ressaltar. Certo, mestre. E olha, a torcida do Palmeiras fez uma festa, não é mesmo, Alexandre Silvestre, que fala com a gente direto da academia? Silvestre, que noite linda, não é, para o palmeirense? Traz um pouquinho dessa repercussão de ontem para a gente, por favor. Em primeiro lugar, Michele, boa noite para você, para o nosso time do Gazeta Esportiva. A torcida do Palmeiras levou a equipe nos braços ontem, cantando do começo ao fim, antes, durante e depois. Em nenhum momento parou de gritar, de empurrar. Eu até disse aí na reportagem, foi uma espécie não de 12º jogador, e sim 11º, 10º jogador diante das expulsões. Aí, muita gente pode dizer, o Abel fez o que todo técnico faria. Quando teve o Danilo, volante expulso, recuou o time, 2 linhas de 4, só um lá na frente. Não foi bem isso, não. Ele fez uma linha de 5 na defesa, reposicionando o Scarpa, que estava na ponta direita, para jogar de ala pela esquerda. Trouxe o Rony para a lateral. 3 zagueiros compondo com o Marcos Rocha e não tirou um atacante ou um meia mais lento para colocar um volante de marcação. Ele recuou o Veiga para jogar junto com o Zé Rafael no meio. Então ele manteve os jogadores mais técnicos, mas mexeu as peças e segurou o Atlético Mineiro. Palmeiras, com essas 2 expulsões, pode ter problemas na semifinal. Verdão aguarda o adversário que sai do jogo dessa noite entre o Estudiantes de La Plata na Argentina contra o Atlético Paranaense do Felipão. No jogo de ida, 0-0 na Arena da Baixada. Os 2 jogadores expulsos, Scarpa e Danilo, diante do que tem acontecido nessa Libertadores, em lances semelhantes, esse tipo de entrada violenta, mesmo que às vezes sem querer, esses caras têm pego 2 jogos, ou seja, Scarpa e Danilo podem ser desfalques nas 2 partidas da semifinal do Palmeiras. Falando do Scarpa, o Scarpa foi pro chuveiro mais cedo, mas não tomou banho não. Na hora das cobranças ele ficou ali sofrendo, pirou o cabeção. A TV Palmeiras flagrou o momento e a gente mostra para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Aperta o play aí, diretor. Vai o Figueirense! Monstro! Monstro! Avisei! I see clearly everything's come to life. Better place in a broken dream, and we leave it all behind. Another chance to taste a dream. Gol de empate. Que pressão que nada. Bateu com firmeza, botou no Cara maluco, bateu. O jovem. Murilo!
Gustavo Scarpa deve ter se entupido de leite condensado e bolacha nessa madrugada, Michele. E ele que vai jogar na Inglaterra já tá falando bem inglês aí. Vocês viram ele cantando? Até já, com mais Palmeiras projetando o derby de sábado contra o Corinthians. Scarpa! Fala, Celso! Foi muito legal, não posso gritar, desculpa, Pacheco. Eu acho meio, assim, me causa estranheza, aquele clima, é legal o clima do jogo, torcida e tal, e ele tá com fone ouvindo um rock and roll ali, eu adoro rock and roll e tal, mas na hora do jogo, você perdeu o clima ali de torcida. Eu acho que é o Scarpa, é o Scarpa. O seu também é do rock and roll, era um momento pra ouvir um rock and roll ali, não sei, né? Sei lá, cara, ali eu não sei, o clima do jogo, torcida cantando, gritando, se goelando, o cara tá de fone ouvindo um rock and roll, fala, porra. Como diria minha avó, cada um com a sua mania. Lógico. Fique na sua, cada um na sua. Cada um com a sua mania, mas enfim, o Palmeiras ontem ele foi gigante. E repito, o Palmeiras atingiu hoje nessa temporada. O ápice. Sob o comando do Abel Ferreira, é o melhor Palmeiras. Se o Palmeiras, que não era tão bom quanto esse, ganhou 2 Libertadores, isso nos leva a crer que nessa temporada o Palmeiras ganha Libertadores e ganha Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem que pensar até o melhor Palmeiras desde quando, porque eu acho que esse não é o melhor Palmeiras do Abel, é o melhor Palmeiras de muito tempo. Eu acho que o melhor Palmeiras desde 1996, aquele ataque de 100 gols. Pode ser mesmo, pode ser. Edmundo, Avaí, Rivaldo, Roberto Carlos. Porque o time eficiente se defende bem, faz gol, tá... Esse é melhor do que aquele? Assim, é isso mesmo. Aquele Palmeiras era mais genial. No papel, né? Ele era. Só que foram 6 meses. Exato. 6 meses. Depois os jogadores saíram e tal. E ganhou o Paulista mais 100 gols. Esse Palmeiras também já fez mais 100 gols. E eu concordo com o Silvestre naquela questão. O Abel foi muito inteligente. Assim, o time claramente, taticamente preparado para um momento desse, soube se defender. O Abel não colocou um volante, ele abriu os meios fizeram papel de volante. Os caras sabem mas ele fazer. Abriu, os caras. Faltou para mim, assim, o Abel fez a parte dele, que era um pouco do óbvio, que era dar a bola pro Atlético, recuar e saber se defender. Agora o Cuca, o Atlético, não é possível, cara. Não é possível, assim, foi épico, parabéns ao Palmeiras, mas o lado de lá, o que o Atlético fez foi vergonhoso. Vamos falar só do que ganhou. Nossa, é uma vergonha, o que o Atlético fez foi uma vergonha. Aliás, o Abel sortudo, né? Não conseguiu dar um chute no gol, mas então, eles não conseguiram criar nada com 2 jogadores a mais. Mas é difícil, o Palmeiras contra o Palmeiras. Você não pode desconsiderar a falta de espaço, o Palmeiras ele teve uma... Se você fala que o Atlético foi, se tira um mérito do Palmeiras que foi gigante. O Palmeiras foi gigante, ele perdeu um atacante, mas você tinha as linhas de 4 bem definidas. Era um 4-1-4. Perdeu mais um jogador, eram 2 linhas de 4. Acabou. É isso aí, não tinha espaço. Eu concordo que falta espaço, mas com 2 a mais você pode criar esse espaço e você tem que ter condição de criar esse espaço, ainda mais com um elenco desse do Atlético Mineiro caríssimo, que agora não tem chance no Brasileirão, fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores, nós ainda estamos em agosto. O Garrafa me mandou mensagem aqui, explicando que o Scarpa colocou o fone justamente para não ouvir a torcida. Isso. Para poder curtir o momento, por causa do delay. A TV tem o delay, né? Tá explicado. Agora faz Boa, sentido. Garrafa. Estou amiguinhos agora. Chegou a vez do Corinthians no Gazeta Esportiva. Salve o Corinthians. O corintiano, que fase, né? Direto do Parque São Jorge, José Paz. Traz as novidades do Timão. O pai do Theo tá lá. Eliminação pro Flamengo. Tá rendendo ainda por aí, né, Zé? É isso, Mi. Boa noite pra você, um beijão pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. É isso, essa derrota pro Flamengo na última terça-feira lá no Maracanã ainda tá dando muito pano pra manga aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista, principalmente porque trouxe à tona aí o mau desempenho do Timão nessa temporada de 2022 fora de casa, sob a batuta do técnico português do Vitor Pereira. A gente até preparou uma tela pra mostrar pra vocês aí, uma artezinha. Coloca aí na tela pra gente então, Luiz Ricardo Fini, pra gente poder destrinchar os números do Timão longe da Neoquímica Arena sob a batuta do VP. 23 jogos, só 5 míseras vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 32% de aproveitamento. E olha só, quando a gente fala de mata-mata fora de casa, o Corinthians fez 6 jogos nessa atual temporada. Perdeu 4, empatou 2, ou seja, não ganhou fora de casa em mata-mata, em jogos eliminatórios. Um desempenho muito ruim do Corinthians nessa temporada, realmente longe da Neoquímica Arena aí, sob a batuta do VP. Mas para melhorar, viu, Michele, para não dizer que eu não vou trazer boa notícia, o próximo jogo do Corinthians é em casa, só que é contra o Palmeiras.
Líder e vice-líder do campeonato vão se enfrentar na Neoquímica Arena no próximo sábado, jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai ouvir o Cássio falando justamente sobre a importância desse derby do próximo sábado. Fala aí, Cássio. Clássico é sempre diferente, clássico é um jogo à parte, sempre é um jogo diferente tanto para a torcida como para nós jogadores também, é um jogo importante. Então, acho que nada melhor que fazer um grande clássico na nossa casa, na frente da nossa torcida e em busca da vitória. Sabemos do adversário, sabemos que é um grande adversário, mas nós temos que impor para fazer uma grande partida e buscar a vitória até para diminuir a distância para a primeira colocação que hoje eles estão. Tá, então a palavra do gigante Cássio aqui no Gazeta Esportiva em relação ao derby. E olha só, Michele, notícia de bastidores, vamos falar um pouquinho dos bastidores do Corinthians que seguem muito quentes. Uma derrota, um mau resultado diante do Palmeiras na Neoquímica Arena no próximo sábado pode fazer o clima, o ambiente interno do Corinthians azedar de vez. A torcida, que vem poupando muito o VP das críticas, o Vitor Pereira, nos últimos jogos, parte da torcida promete protestar contra o Vitor Pereira caso venha uma derrota desastrosa, uma goleada, um jogo ruim do Corinthians diante do principal rival do Palmeiras no próximo final de semana. Então, a ver aí como que vai se comportar a parte da fiel corintiana em relação ao VP, caso o Corinthians tome uma goleada, sofra um resultado ruim diante do Palmeiras. O ambiente interno do Corinthians, ele tá muito ruim. Ontem o Salazar até trouxe aqui isso no Gazeta Esportiva. Alguns medalhões não estão gostando de algumas situações envolvendo o Vitor Pereira. E a informação que chegou pra gente, viu, Michele, é que alguns jogadores do Corinthians disseram pra gente que os treinos do VP, por exemplo, são muito bons. Alguns dizem que são até os melhores treinos que tiveram na vida, mas que a gestão de grupo do VP não é lá das melhores. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar um pouquinho mais de William. O William já deixou o Corinthians, mas ainda tá dando pano pra manga essa situação aí, a saída do camisa 10. O Corinthians tá buscando um jogador pra repor a perda do William. Volto contigo, Mi. Mas é difícil agradar, viu? Os treinos são maravilhosos, a gestão não é. Então fala, Salazar, É isso, é exatamente isso que o Zé passou. A informação não tem racha, aquela coisa, corpo mole, nada disso. Mas os caras não estão felizes de não jogarem mais jogos e passarem mais tempo juntos. O time ali dá para pegar entrosamento. Com razão, eu concordo. Eles não curtem essa espécie desse tipo de rodízio que você... Quer dizer, alguns medalhões. Alguns medalhões. Porque quem joga não vai reclamar. Claro, alguns medalhões. O que eles reclamam? Quem tem oportunidade não vai ele reclamar. Põe o William com o Renato, mas tira o Roger e o Fagner, um exemplo. Aí no outro, ele põe o Roger e o Fagner, tira... Ou seja, a gente nunca consegue jogar junto. É uma reclamação, por exemplo, que eu ouvi. Tem razão. Mas a questão é a seguinte, a diretoria sabe e a diretoria está do lado do Vitor Pereira. A diretoria entende que o Vitor Pereira tem tamanho para isso e vai continuar tendo carta branca para mandar desmandar lá dentro. Porque essa história assim, estereotipadamente falando, eu ouço isso da igrejinha, do grupinho. A diretoria não quer saber. Desde os tempos do Fábio Carilli, passou pelo Thiago Nunes. E outra coisa, esses caras não têm o sonho de jogar na Europa. Na Europa é assim. Funciona assim. Mas não tem que ter um time base, gente. O treinador tá fazendo... O time não tem A questão é que o VP nunca foi gente. questionado pelo lado externo. E aí é o que o Zé falou, se não ganhar sábado... Ô, mestre, Alberto Helena Júnior, nosso último contato. O senhor acha que o Corinthians... Como que o senhor acha que o Corinthians chega para o derby de sábado? E quero sua opinião também, se o senhor acha que o Vitor Pereira faltou dar uma espinha dorsal, uma base para esse time do Corinthians, ou o senhor é a favor dessa troca de peças? O bom treinador, ele além de dar bons treinos e organizar a equipe, ele tem que saber administrar o grupo. O Vitor Pereira está claramente demonstrando que é incapaz disso. Agora, essa defenestração do William é prova disso. Quer dizer, os caras não estão se sentindo bem, não estão sendo devidamente manipulados para formar um conjunto, uma ideia. E o time não se repete nunca. Ele escala mal, não dá treino coletivo, não dando treino coletivo, não obtém conjunto, sem conjunto, não há time que jogue bem. Quer dizer, são coisas tão elementares que eu fico pasmo de ver um treinador, né, de uma certa categoria, de um clube como o Corinthians, não está conta disso. Eu não sei, o Corinthians pode ganhar
comum, afinal de contas está lá, em vice-líder do Brasileirão, sabe Deus como, né? Mas eu acho que o Palmeiras está mais bem preparado, claro. Tá certo, mestre. Concordo com o senhor em gênero, número e grau. Mestre, um beijo grande e até domingo no Mesa Redonda, meu querido. Bom descanso aí. Olha, a gente terminou, né, na semana passada, falando dos adversários do Brasil na Copa do Mundo. Então agora é hora de conhecer melhor os outros grupos da Copa. Dá uma olhada. Antes de mais nada, lamentemos a ausência da Itália. Das seleções campeãs mundiais, só a Azzurra, que é tetra, não estará no Catar. Fará falta em todos os sentidos. Da tradição no futebol ao belo hino da velha bota. E o grupo A da Copa de 2022 também não conta com times que já ergueram a Taça do Mundo, não. Dona da casa, a seleção anfitriã, a do Catar, irá duelar por uma vaga nas oitavas de final contra Equador, adversário número 1, que quase não vai à Copa por causa do tapetão, teria escalado o jogador irregular nas eliminatórias, mas a FIFA carimbou o passaporte dos sul-americanos. Do craque Salah, e tem cada fera na equipe, jogadores que atuam nas principais ligas da Europa. Por exemplo, o goleiraço Mendy, do Chelsea. E o atacante Mané, tá bom pra você? Com o carrossel de Rinos Mitchells e o genial Cruyff, que já bateu na trave 3 vezes, trivice em Copas. Tá fácil pra Holanda, hein? O Silvestre tá de volta com mais Palmeiras. Silver, o Verdão já tá pensando no clássico com o Coringão? Se tá, o Palmeiras e toda a torcida alviverde, claro que sim, é sábado à noite em Itaquera. O Palmeiras é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, 6 pontos à frente do Corinthians, que é o vice-líder, e o Abel Ferreira ontem aproveitou para projetar esse jogo. Dá para colocar o time titularzaço, força máxima, talvez disponível. O Abel fala desse assunto sem citar nomes. Diz aí, Portuga. Tivemos que entregar tudo o que tínhamos e isto vai ter consequências para os jogadores que jogaram, mas nós temos outros. E vamos fazer o que sempre fazemos, é fazer gestão de energia para jogar na máxima força. Falar aí com alguns fominhas, que nós temos aqui alguns fominhas que querem jogar todas, não é? Ser francos uns com os outros e como te disse, jogar na máxima força. É isso que nós vamos fazer gestão de energia, jogar na máxima força, esperar que os jogadores sejam sinceros e honestos, perceber que nós temos que fazer aqui alguma gestão, porque não é fácil depois da energia que despenderam hoje, mas como já disse, eu disse-vos a vocês aqui várias vezes que nós íamos testar os nossos limites, disse-vos que não sabia o que é que ia acontecer. E estes jogadores, não sei quais são os limites deles, não sei. Não ficarei surpreso se ele colocar em campo o Abel Ferreira no sábado, o time que começou jogando ontem, Michele, ou seja, o time titular absoluto do Palmeiras. Valeu, Alexandre Silvestre. Bom, o Santos anunciou hoje a volta do meio-atacante Soteldo, venezuelano de 25 aninhos, foi emprestado pelo Tigres do México até julho de 2023, com opção de compra e passe fixado. A primeira passagem do Soteldo no Peixe foi entre 2019 e 2021. O meia tem 105 jogos pelo Alvinegro, 20 gols. É um ídolo aí que tá voltando pro Peixe, né? Ótima contratação. Ótima contratação. Tava muito mal, não vem em boa fase, tá mal, mas ótima contratação. O Santos resolveu se mexer. Titular absoluto, né? O Santos resolveu se mexer, é o que precisa fazer. O Santos corre risco de Mas é aquilo, né? A gente tem na cabeça o Soteldo do Santos, porque o atual tá muito mal. Último contato com o José Paz. Ô Zé, tem novidades aí sobre o William no Corinthians? Já foi mesmo embora?
Pois é, o William já não é mais jogador do Corinthians e o Corinthians já está atrás de um substituto para esse jogador, camisa 10, então, que vai deixando aí o Corinthians, ele que chegou como grande jogador, um cara que já tinha uma passagem aqui no Corinthians, já tinha uma história aqui no Timão, mas agora deixa o Corinthians, então, para voltar lá para a Europa. O Corinthians tem definido alguns alvos aí, 4, 3 jogadores para contratar para o lugar do William. O problema é que o Corinthians está correndo contra o tempo. O Timão tem até a próxima segunda-feira, às 19 horas, para registrar esse novo jogador lá no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, para que esse jogador possa representar o Corinthians, então, no restante da temporada. Hoje a gente está no dia 11, o Corinthians, então, tem até a próxima segunda-feira para fazer esse registro desse novo jogador. Vamos ver como é que o Corinthians vai se portar dentro do mercado. O Timão já sabia há algumas semanas aí que o William não ia ficar, já havia sido feito esse comunicado por parte do William que ele não queria ficar, então o Corinthians já está tratando esse tema há algum tempo, essa possível substituição aí do William. A prioridade, é claro, é trazer um atleta sem custo, mas a gente sabe que um jogador sem custo do tamanho do William é muito difícil de se achar aí no mercado da bola. Ontem o Garrafa até comentava aqui no nosso programa, poxa, o Corinthians está fazendo uma caridade, está liberando de graça aí o William. O Corinthians não entende dessa forma, até porque o William, quando ele veio do Arsenal aqui para o Corinthians, na verdade ele saiu do Arsenal, rescindiu com o Arsenal, abriu mão de muito dinheiro lá na Inglaterra para vir para o Corinthians, agora ele abre mão de mais dinheiro para deixar o Corinthians, porque ele não vai receber o que ele teria para receber até o fim do contrato para deixar o Timão e voltar para a Europa. Então é uma troca, é um jogador que brilhou muito aqui na base do Corinthians, sempre foi uma referência dentro do Timão, então é uma troca. Ele não está se sentindo bem, a família não está se sentindo bem, ele não estava rendendo o esperado dentro de campo até por causa de muitas lesões, então o Corinthians libera esse jogador e vai sim ao mercado, já teria definido alguns alvos para trazer para o lugar do William, viu, Michele? Volto contigo, beijão para todo mundo, até amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Tá certo, Zé. E aí? Michele, é isso. A saída do William abre um espaço na folha. O William recebia ali entre 1.300.000 e 1.500.000. O Corinthians pagava metade, uma patrocinadora pagava a outra metade. Então o Corinthians abre um espaço na sua folha, corre para tentar contratar. A informação que eu tive antes de entrar no programa é que o Corinthians já tem um nome preferido, mas não quer que vaze esse nome para que não atrapalhe. Que nome é? Quem você acha que é? Ninguém sabe, até por enquanto nem os colegas aqui, ninguém conseguiu descobrir. E estão correndo, como disse o Zé. Quem você traria, Celso? Bom, só um detalhe, a dica que me deram é que deve ser do exterior. Então, a questão é que o William é difícil você achar o substituto, né? A altura. Agora entendo totalmente... Às vezes não jogava, machucava toda hora. Esse era o problema. Ele é muito bom tecnicamente, mas se machucou demais. E é um choque de realidade para o William. Ficou muito tempo fora do país, mas não 15 sabia anos. Também que era assim? Não dá, você fica 15 anos fora do país. Mas vem passar férias, sabe como mas não é assim, o William, Michele. O Celso sabe muito bem, não é questão, o William a questão é a família, a aí. insegurança, não poder frequentar determinados lugares por medo, torcida, é Brasil, ameaçando. Celso, Brasil. Então, por isso ele vai embora, a gente ele tem todo o direito né? de ir. Mas as filhas dele, por exemplo, que nunca moraram aqui. E que fique bem claro, não tem nada a ver com o problema com o Vitor Pereira, não. É só uma questão familiar mesmo. E outra coisa... Tá certo, se ele não se sente seguro aqui, tem que ir embora. Ponto. Não sei se não era problema com o Vitor Pereira, não. Não é. Isso eu foi posso, o Jô, o Roger Guedes. Isso eu posso te garantir. Eu e o Celso... É verdade, você tem essa informação. Eu e o Celso conversamos, a nossa apuração bate, não tem nada a ver. Não, entre aqueles insatisfeitos, tanto que na matéria que nós demos no site, nós não citamos o William. Não tá o William. Tá bom. Então tá bom. Mas que pena. Mas tem que reagir, né? Porque agora é sábado Palmeiras e quarta Atlético Goianiense de novo precisando reverter. Quem que tem no mercado, gente, para trazer? Bom, já saiu da Libertadores também. Quem sabe ganha o Brasileirão mesmo? Tá longe do Palmeiras. Acho jovem, hein? Enquete. E jovem, menos de 30 anos. Pedido do Vitor Pereira. Qual brasileiro já classificado chega mais forte à semifinal da Libertadores? A maioria respondeu que é o Palmeiras, 68% dos votos. É isso mesmo. Acabou, gente. Tchau, Celso. Tchau, Salazar. Fiquem agora com o Jornal do Gazeta. Tchau. Tchau.